Fala pessoal, sou o Lucas Paes, essa é a nossa terceira temporada do Cearense é Assim. Vocês já sabem o que é que vocês podem encontrar aqui, né? Talento nato da terrinha, e hoje não seria diferente. Hoje eu estou com um convidado que para mim tem se tornado uma figura super especial. Fiz uma oficina com ele lá no Centro Cultural Belchior. Ele foi nosso professor aí por uma semana, acho, por alguns dias, em que eu pude aprender um pouquinho mais sobre o movimento punk rock no Ceará, sendo ele essa figura super importante para a gente, um roqueiro brasileiro. A gente está hoje com o Jonathan Doll. Muito bem-vindo, Jonathan. Olá, muito obrigado pelo espaço. Uma honra aqui estar com você, viu? Com a gente da Terrinha. Tem se tornado um projeto muito importante para mim, cara, porque justamente a gente tem essa possibilidade de troca com outras pessoas que estão aí desenvolvendo arte, né? E que nasceram aí do nosso tão querido Ceará. Assim, vou deixar aqui que você diga para a gente, para os nossos convidados, para os nossos telespectadores, um pouco do que é que significa, depois de tudo que você, né, já passou na sua trajetória, o que é que significa ser artista hoje? Cara, essa é uma pergunta que eu tive que responder até para entrar no trabalho que eu estou fazendo agora na Prefeitura de São Paulo. E que diz muito sobre o que é ser um artista hoje. É uma resposta muito difícil, assim, mas eu acredito que ser artista hoje é basicamente ser o que os artistas foram sempre, né? Tá num processo de criação e num processo de gerar sempre novos universos, né, a partir da criação e da relação com o outro, né, com a alteridade, né, o artista é aquele que está em relação com a alteridade, né, e eu acredito que para o artista hoje é importante ele falar sobre o processo da criação, sabe, que é uma coisa muito da performance. Acho que talvez a performance como arte seja a arte mais potente nos dias de hoje, né? E nesse momento em que tudo é muito rápido, em que as pessoas não se aprofundam, não tem muito tempo para escutar um álbum, né? As informações vêm em pequenas, em frases passando de um ponto da direita para a esquerda das telas, né? Só chamadas, né? Só ninguém lê uma matéria, né? As pessoas lêem a manchete, né? E aí a performance ela vem, né, como às vezes uma visão que dá um impacto, que te tira do lugar, que faz pensar. E agora, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de criação com pessoas da periferia de São Paulo, da Zona Leste, em relação ao território. E a gente está fazendo umas músicas experimentais, assim, baseadas no método cut-up, o velho William Burroughs, mas com a vida, né? Tipo, por exemplo, eu peço para as pessoas dentro da casa delas, é tudo home, né? A gente está fazendo tudo online. Uhum. Mas aí eu peço para alguém ligar o rádio, a primeira frase que eu vi, pegar a primeira revista que está ali por perto, ou sair na rua e gravar os bichos do bairro, criar com a cidade, criar com esses aspectos, e usando tudo lo-fi, né? O celular como instrumento para captar esses áudios. Então, o artista hoje, eu acho que é isso, tá em processo de criação, criando novos mundos, e a gente tem diversas ferramentas aí para criar, mesmo dentro dessa questão do consumismo, né, de tecnologias que se atropelam a cada instante, novidades, a gente pode pegar as coisas mais trashes e mais toscas e criar, né? A gente tem essa estética do lo-fi, que é muito, muito interessante. Massa. E para quem não tem muita familiaridade com esse processo que você falou de criação, você até deu alguns exemplos, mas diz para a gente um pouco sobre o que significa o cut-up.
Então, o cut-up, ele foi uma espécie de aprimoração, acho que não é bem a palavra, mas uma reinterpretação da, da bricolagem dos dadaístas, né? A reinterpretação do William Burroughs e um artista francês, acho que é o Brian Gazy, eu não sei se fala o nome dele correto, e eles faziam um cut-up baseado na experiência de bricolagem dos dadaístas. Os dadaístas faziam simplesmente uma colagem De maneira aleatória, né? de maneira aleatória, eles pegavam várias coisas e faziam mais ou menos como eu faço. Mas o Burroughs e o Bragança, eles tinham um método. Eles pegavam um jornal, por exemplo, um texto, eles colocavam uma coluna, em contrapondo a outra, né? Eles tinham um método que eu não vou saber explicar aqui, mas basicamente é uma fragmentação de vários textos, né? Ou de um texto só, que você rearranja em outra ordem as palavras, a ordem das frases, de modo a desconstruir a linguagem, né? Uhum. Eu gosto de fazer com vários textos, com coisas que surgem na vida, assim, né? Eu, por exemplo, eu fiz um fanzine nessa oficina de punk rock, né? A gente fez um fanzine, todo mundo pegando fragmentos de frases, textos da fala dos nossos convidados, os velhos punks que a gente convidou, e os novos punks também, para falar, né? E aí a gente pegou, colocou numa ordem aleatória e fiz um fanzine. Eu tenho até aqui, será que rola pegar e mostrar? Rapidinho. Ó, rola, rola. Pega aqui. Ó, esse aqui é o original, né? Com as colagens mesmo, como querem. Olha aí. E aqui é a Xerox. Eu nem mostrei pro pessoal ainda, né? Eu quero postar no momento oportuno. Aconteceu tanta coisa que eu não posto, né? E aí foram frases aleatórias que as pessoas... Aliás, a galera se inspirou mesmo. A galera escreveu uns poemas, né? Baseado nas falas e me mandou. E eu fui pegando uma frase de cada poema desse e fazendo. E aí ficou, não precisa cantar, basta gritar, coro no coro, da rua para rua. Performance, clipes, ídolos, performances. Não vou levar desaforo para casa, não. Aguacir, Água Flor, Chaves de Cadeia. DDD, Dadadá, Londres ou Fortaleza. Love Kills. Quero falar do que não vivi. Bom senso, raiva e amor próprio, sinta ódio. Do que não vivi, quero falar. Por isso quero falar, mas vi bastante. Sentimento clandestino. Enfim, Muito bacana, foi um processo muito legal. A oficina em si foi um ambiente que juntou muitas pessoas de cantos diferentes do Brasil, né? Você cearense, mas vivendo em São Paulo também. Não sei se no momento você está em São Paulo ou em estou em São Paulo. Fortaleza. Estou em São Paulo aqui. Mora aí, né? É, Mas foi um momento que permitiu juntar muitas pessoas de lugares diferentes, de interesses diferentes, com experiências também completamente diversas. Eu tinha zero conhecimento sobre o punk rock ou punk mesmo no Ceará, e foi muito bacana você dividir com a gente esses teus conhecimentos e esses convidados, e propor essa forma de criação que é o fanzine, que foi uma criação coletiva, né? Cada um, a partir do que tinha absorvido ou tinha sido instigado naquele dia, te mandava pensamentos. Eu mandei diariamente, acho até que mandei, né? Digo, oh, meu Deus, tomara que é, ele não se importe. não, Cada dia a gente ficava super inspirado. teve a gata trans, cara, agora eu esqueci o nome dela. Ela fez até uma música, cara. Depois eu Legal. passo pra vocês. Achei legal, fiquei até de postar. Foi tão corrido assim, né? Eu não sei se meu filho já tinha nascido na época da oficina, acho que não, né? Já, E já, já já. tinha nascido, né? Caramba, eu tô um flash. E foi tudo muito corrido, mas em breve eu dou toda essa devolutiva, pode deixar. A Covid dá um tilt na gente, né, É, rapaz? sim. E aí, eu queria perguntar para você, né? Um artista, a gente sabe, passa por várias fases diferentes de criação, tem coisas diferentes que atravessam. Queria te perguntar como é que você acredita que a sua arte é capaz de impactar outras pessoas, outras vidas, né? A mim impactou nessa troca que a gente teve na oficina, e de hoje a gente está poder aqui tendo essa conversa. Mas como é que você vê que a música ou a performance que você faz é capaz de ter, né, esse impacto na vida das outras pessoas? Ou é Cara, essa missão que você carrega?
Eu acho que no decorrer desses vários anos, né, mas já vai fazer 97 eu comecei a minha primeira banda. O primeiro show que eu fiz foi em 96, né? Então, desses anos todos eu já tive muitos feedbacks, né? E aí, cara, eu acredito que o que eu gero é basicamente o que geraram em mim também, assim, sabe? Tipo, o que os punks fizeram por mim, acho que eu faço, que é dizer que é possível você fazer arte, fazer música só com a sua própria vida, sabe? Com as suas experiências, sem ter que ser filho de alguém muito importante da música. Eu falo isso porque às vezes tem essa noção de que para entrar na música você tem que já estar dentro, já estar nos esquemas, já ter muita grana, porque é caro você comprar as paradas. E não, cara, o punk tá aí para fazer você mesmo, né? Com o que tem, né? E eu acho que foi isso, passar isso para a galera. E também eu acredito que eu devo trazer algum tipo de desconstrução também, assim, do que é ser homem, sabe? Também, sabe? E dentro as possibilidades para o homem na contemporaneidade, assim, para o homem cis, né? E acho que isso também, de alguma forma, imagino que deve ter influenciado, ter liberado. Eu vejo alguns artistas que no palco, assim, já me disseram, né, que ajudaram a encontrar uma performance mais intensa. É muito difícil eu falar isso, né, porque é uma coisa que está um pouco fora do meu alcance, saber o que dá, o que gera nas pessoas, mas eu acho que a música são músicas autobiográficas e elas têm essa capacidade de tocar o outro, porque o outro se identifica também, né? Acho que o que eu vivi, muita gente vive, né? Quando se fala de amor, quando se fala de drogas, quando se fala da experiência urbana. E é tipo quando você tá triste, né? E encontra alguém falando uma coisa parecida com você e você se sente dividindo ali, né? Acho que Tocado, né? é Uma experiência que outra pessoa viveu e que você se identifica. isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que vai mudando a vida das pessoas isso, né? E você não tem, nem sabe como isso acontece. Tá além de você, depois que você solta as músicas, solta as coisas, solta os vídeos, faz show, pertence a todo mundo. Mas agora que eu estou trabalhando realmente como arte educador, aí é uma coisa mais direta mesmo, porque eu estou com a galera que não é música, que não sabe tocar nada, e dizendo para eles que a gente pode fazer música, né? A gente vai, inclusive, vai começar a postar as músicas que a gente fez. Estou criando várias músicas experimentais malucas com a galera aí, aqui da periferia de São Paulo, da ZL. Por exemplo, tem uma música que a bateria veio num hamster. O cara gravou o próprio hamster, fazendo... parecia um DJ fazendo. Eu Uau! joguei um delay ali em cima, depois coloquei uma guitarra. Tinha um cara, um tiozinho que gostava de São João, disse que queria fazer um São João, gravou tipo um chique-chique no ritmo de São João, que eu botei uma guitarra em cima e vai saindo umas coisas loucas. E a galera de repente fica surpresa quando vê, caramba, a gente fez isso, né? Sim, a gente fez e foi todo mundo. E eu acho que a música tem uma força assim impressionante se comparada a outras formas de arte, porque fala muito direto ao corpo, né? Ao coração, a movimentação. E eu pesco aqui das suas falas um pouco isso, assim, como outras pessoas ao te verem performar, né? Viram a possibilidade de ser, questionaram uma forma de masculinidade que você traz aqui para o nosso debate, como também nessa experiência de educar outra pessoa, ou de dividir com outra pessoa um conhecimento, absorver o que eles querem falar, né? É, Transformar aquilo ali, o cara traz o São João e você transforma aquilo numa experiência musical outra, né? E eu acho impressionante como a música tem essa força assim muito imediata para mim. total. Ela ultrapassa toda essa lógica e ela vem de maneira muito É, real para o corpo, né? e eu aprendo muito, cara, aprendo muito com a galera, sabe? Na quinta-feira, por exemplo, os encontros são com o pessoal mais velho e
e tem uma galera que está em torno de um centro cultural aqui em São Paulo chamado Videolocadora Charada. É a última videolocadora da cidade. Em aluga VHS, vinil, cartuchos de videogame tipo NES e Ah, Super NES, Mega Drive e DVDs, né? E aí eles também transformaram num espaço cultural, né? Rola shows, né? Eu já toquei com Solvente lá muitas vezes. Eles pegaram a sala que ficava os pornôs, que ainda ficam os pornôs, que fica no fundo, botaram bateria, um som, e é tudo uma articulação do Osmédio, que é um cara que toca em milhões de bandas aqui na Zona Leste, tocou no Rachixins, na época também, que foi baixista. E esse cara articula com o Gilberto, que é o dono da locadora. E eles fazem parte, então eles vão, trazem sons brasileiros que eu não conhecia. Então eu vou aprendendo muita coisa, cara, com eles, né? A gente não só faz música, mas partilha, né? As músicas, né? Faz críticas de álbuns um para os outros. E aí a gente vai vendo que a gente tem um território comum, que não é físico, nem cibernético, ele é afetivo, assim, tá além de tudo. Ele tá dentro da cultura pop e das coisas que a gente gosta em comum, né? E também das coisas que a gente não gosta em comum, que aprende a entender quando o outro traz. quando gera esses debates, essas conversas, né? Eu acho É, que o processo interessante que a gente viveu lá na oficina foi histórias que eram compartilhadas, essas memórias, esses lugares afetivos, eles puderam se amplificar enquanto arquivo mesmo, a partir do momento que você dividiu com a gente todas essas figuras que ainda estão vivas, sim. né? Artistas que se foram de maneira, inclusive, até bem trágica, bem de maneira epopeica, e ainda por conta desses movimentos de criação, né? E mas como é que isso se propaga, né? Quando vocês partilham essas histórias, e foi super uma experiência que assim eu recomendo que você continue dando essa oficina porque foi muito bacana para mim, apesar de ser um território distante, mas Sim. foi muito bacana para mim e nossa a potencialidade de gerar filmes falando a respeito de toda uma era, né? Fala aqui pro É, pessoal, tem um filme mesmo a respeito de você, não tem? Que a gente assistiu? Um filme que fala cara, um pouco. tem um filme sobre mim. Ah, sim, sim, verdade. Se chama Jack Legal. Esse Não é? filme Contando foi um pouco a tua história, assim? nos anos 90. Eu fiz um conto chamado Jack Legais, que Jack Legal era uma gangue que eu tinha de três caras nos anos 90. E a gente era um inofensivo, mas a gente gostava de fazer vandalismo, jogar lixo na casa das pessoas, assustar as pessoas, pegar merda e colocar na calçada, esperar as pessoas pisarem, essas coisas. Entrava dentro de ônibus, começava a cantar música com um monte de palavrão. E a gente não Transgredindo mesmo ali o que vocês o viam posto, espaço. né? A gente fazia grandes caminhadas a pé, né, em Fortaleza, Ceará, vestidos a caráter de punk no sol quente. No meio-dia, né, a gente fazia uma caminhada que atravessava a cidade da Barra do Ceará até o centro, né, a gente fazia todo domingo essa caminhada. E aprontando, e fazendo as coisas. E o filme fala sobre esses percursos de domingo, né, se chama Jack Legal. E foi a minha primeira experiência de banda, mesmo sem não ser uma banda, porque a gente sonhava em ser uma banda, né? Mas a gente fazia músicas, a gente não gravava, nem tocava, nem fazia show, mas a gente entrava dentro do ônibus e cantava para chocar as pessoas. Algumas dessas músicas viraram músicas da Cobaia, né? E acho que Prostituta Adolescente é uma música da Cobaia. Inclusive tem até o clipe no YouTube, se alguém quiser pesquisar, que foi uma música feita nessa época e tal. Enfim, cara, era isso. E aí, a história do Dedé Podre também é uma história muito cinematográfica, né? Que é o líder carismático dos punks cearenses da década de 80 e começo da década de 90. E eu fiz um conto sobre a relação dele com a Flor. A gente tô vendo essa, assim, eu não posso falar muito ainda porque é muito vago, mas talvez vire um HQ ilustrada por um artista cearense e tal, mas partindo de uma editora aqui de São Paulo. E eu fiquei, depois que eu fiz a oficina, cara, eu confesso que deu vontade de reescrever a história, porque
apareceu a figura do Lesado, que eu não conhecia, né? Que Apareceram foi mais dados, né? mais dados, apareceu a história do Lesado, que era um outro punk muito importante para a cena, e que ele também era muito amigo do Dedé Podre, estava ali, né? Quase um triângulo amoroso ali, Flor, Dedé e Lesado, né? Ele era gay, rustido, então assim traz toda uma problemática do machismo dos punks dessa época que seria muito interessante contar, mas isso aí pode ser um outro projeto também, nada impede. E aí, eu queria aproveitar esse gancho que a gente vem falando, inclusive puxando ali do Jack Legal, para você destrinchar um pouco aqui, para alguém que porventura ainda não tenha tido contato com tua arte, como é que tudo isso começa na tua vida e como é que vai se desenvolvendo até o Jonathan Dodge hoje, que há muito pouco tempo eu vi também uma live maravilhosa no YouTube de vocês, apresentando o trabalho de vocês aí em São Paulo. Esse punk que é pai, que está aí morando com a família, como é que tudo isso foi se desenvolvendo? Quando é que você se percebeu artista e foi apostar nisso? Cara, eu me percebi artista ainda criança, né? Só que eu não sabia dar nome a isso, assim. A primeira coisa que eu me interessei era desenho, né? Até minha mãe, meus pais, assim, achavam que eu ia se tornar um cartunista. Eles acreditavam que eu ia se tornar um cartunista, que eu fazia histórias em quadrinhos, né? Contando histórias, inventava heróis a partir dos meus colegas de escola. E eu era muito excêntrico quando era criança, né? Família, primeiro porque eu era de uma família evangélica nos anos 80, de uma igreja muito humilde, que era uma Assembleia de Deus pobrezinha que tinha lá no Pirambu. E todo mundo era muito crente das antigas, sabe? Daqueles mulheres com os vestidão, com cabelão, né? Nessa época que os crentes ainda não entravam na política, né? Eles faziam valer aquela frase de Jesus lá, dai a César o que é de César, né? E eles eram meio à parte da sociedade mesmo. E aí eu cresci em casa, ouvindo hino, os vinil de hino evangélico, né? E a minha válvula de escape eram três: a televisão, né? Através da cultura pop que eu via através da TV, dos desenhos animados, as revistas em quadrinhos da Turma da Mônica e da Disney, a minha tia Azul, que é uma pessoa que quem conhece o meu trabalho do Solvente já deve ter visto ela nos clipes, tem um ou dois clipes que ela aparece falando, a rua de trás e esqueleto, né? E ela aparece nesses dois clipes. E ela que me mostrou Elvis, né? Queen, Pink Floyd, me deu uma guitarra tonante quando eu tinha 15 anos. Não, antes, eu tinha 14 anos. E aí eu fui me descobrindo artista assim, fazendo essas histórias em quadrinhos. Depois teve uma época que eu comecei a curtir muito videogame, mas eu tinha isso, eu não conseguia curtir uma coisa só como passivo, eu tinha que fazer também. Então eu gostava de quadrinhos da Mônica, do Walt Disney, então eu queria fazer os meus. Eu ficava curtindo videogame, eu ficava viajando, cara, eu ficava horas no banheiro, sem sair, tomando banho, meus pais achando que eu estava batendo punheta, mas eu estava, era criando na minha cabeça um jogo com mais de 99 fases, imaginava cada detalhe, cada Caramba. inimigo, cada coisa. Mas aí, antes de eu continuar por esse caminho, veio o rock. E aí eu saí, né? Justamente quando eu conheci o Michael Jackson a fundo por causa daquele jogo do Mega Drive, o Walker, né? O jogo do Michael Jackson. Eu cheguei na locadora e vi uma galera mais velha jogando, assim, jogando e curtindo a música, assim, de bolsa na cabeça, assim. Era a segunda fase do estacionamento que rola Beat It. E aí eu, caralho, que é isso? E aí eu tinha um disco Thriller lá em casa da minha tia, né? Aí eu fui lá, voltei. Aí eu lembrava do clipe de Thriller, dos zumbis, né? Que eu sempre gostei muito de terror também. Então eu fui, aí primeiro eu comecei a dançar, né? Eu dançava, eu viajava, eu queria fazer que nem no jogo, eu queria resolver todos os problemas dançando. Ai, que massa. Chegando nos caras querendo me bater, eu começava a dançar e de repente eles dançavam comigo. Né? E aí eu fui, mas daí eu fui para música. Eu ouvi
comecei a gostar das bandas de rock, né? O que me fez despertar pro rock foi o filme The Wall, do Pink Floyd. No boom do VHS, minha família, apesar de ser evangélica, eles gostam, meu avô gostava muito de filme. Então ele alugava muito, era rato de locador, ele alugava aqueles filmes de Kung Fu pra caramba. Ele adorava filme de Kung Fu, filme de cangaceiro e, pasmem, filme de prisão de mulheres também, ele gostava, De meu avô. prisão de mulheres? É um subgênero trash, sempre rola. São filmes bem violentos, que sempre tem uma guarda, uma carcereira lésbica que tortura as mulheres e tal. E meu avô gostava de ver esses filmes, bicho. Tanto é que depois, anos depois, né, que ele já estava bem velhinho, um dia, e eu estava assistindo um filme que eu aluguei, né, um filme de prisão de mulheres, inclusive. Aí ele passou assim, viu o filme, ele olhou assim, aí parou, aí olhou para mim. É um filme de prisão de mulher? Aí eu, aí sentou. Nossa, ele era bem específico nos gostos, né? Eu nunca nem É tinha um gênero, ouvido desse é um gênero, subgênero. cara. O Tarantino se inspirou nesses filmes, naquele projeto dele com o Roberto Rodrigues, né? Que é o Plano de Terror, né? Uhum. E tem uns trailers falsos, tem uns que lá que fala, que geralmente misturava nazismo com... Enfim, cara, é um filme trash aí desses subgêneros exploitation, né? Muito comum da década de 70. Mas enfim, eu tava falando isso, né? Que aí meu avô alugou o The Wall sem querer, pensando que era um filme de guerra. E aí eu entrei no rock, né? E aí, como sempre, né? Eu não queria só curtir, eu queria também fazer. Então eu comecei a fazer música sem aprender a tocar. Só precisei encontrar a galera certa e para fazer minha primeira banda. A minha primeira banda foi a Jumenta Parida, que é uma banda de rock regional de Ceará. Eu fiquei no comecinho da banda, quando a banda, fiz a primeira música da banda, que se chama Sangue no Sertão, mas eu não queria fazer esse som misturando rock com regional, eu queria fazer rock mesmo, punk mesmo. E aí foi minha cobaia para fazer isso que eu queria e sair da Jumenta Parida. Um nome incrível, né? E aí estou aqui com os Jornalistas dos Garotos Solventes de São Paulo, né? Vivendo de música, não só da banda, senão não seria possível, mas como arti- artista educador. Tenho filho, né? Nesse meio tempo também me viciei em drogas pesadas, fui dependente de morfina durante muitos anos. Tem uma cena de dependência de morfina em Fortaleza, né, ligada às bandas. Eu tive no centro disso aí, fui um propagador disso e tenho uma certa carga de responsabilidade, eu sei por isso, né? E hoje eu entendo, mas não virei um careta não, nem um cara que eu vou dizer, ó, não sei o que é uma coisa horrível. Eu simplesmente parei porque não precisava mais e o que eu digo, galera, se liguem, prestem atenção, não deixem as drogas deixarem de ser uma experiência para se tornar necessidade. Só digo isso. É. Que é essa, e a partir de cada organismo, é essa a dificuldade, né? É, Tem organismos que toleram e que, até dependendo da droga, tem essa experiência criativa, mas tem certas situações que acaba que... Eu, é, por exemplo, tive um caso de hospitalização muito mais por uma bobeira, um apendicite. E aí o medicamento que tirava a dor, né, era o sim, né? oxicodon, que a gente Que é sabe que é um a base da opioide. heroína. Não, o Oxicodon, cara, ele é um opioide sintético, é a droga do Dr. House, né? Da série, né? Que ele fica... E Vicodin é o nome comercial dele, né? Nos Estados Unidos, que é mais conhecido. E é um opioide sintético muito mais forte que a heroína, cara. Ele é mais forte que a heroína. E aí o que acontece? A galera começa a tomar essas paradas, o médico para a receita e aí eles vão atrás de heroína nas ruas, né? Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos. E aí o que eu senti, o meu organismo, o que eu senti justamente foi um processo assim. Minha mãe falava, né, ó, tenta não ficar acionando direto, porque é um medicamento viciante. Mas o que Faz. aconteceu comigo, Jonathan? No começo, ele tirava a dor, depois, porque era uma dor constante, né? Eu estava hospitalizado, fiquei 19 dias hospitalizado. Caramba. E eu tinha um botãozinho que eu mesmo poderia me medicar. Sim, sim. E aí, no começo, tirava a dor. Depois,
começou a dar uma sensação que eu sentia, toda vez que eu apertava, eu sentia minhas veias, minhas artérias todas aquecendo, assim, muito. É o baque, pô. E depois progrediu para uma coisa que já não tirava mais a dor, pelo contrário, me dava uma dor de cabeça. É, acho que você tava usando, porque o excesso de... Então, cara, é muito louco, né? Falando aqui sobre as drogas, né? Entrando na experiência. Quando se fala, né, nesses filmes, quando a gente vê a galera tomou heroína, oh, mil orgasmo, não sei o quê. Não é assim, né? É um baque forte mesmo, mas muita gente, na primeira vez, não entende direito, passa mal pra caralho, dá uma puta dor de cabeça, dá uma náusea do caralho, você vomita muito, fica prostrado no chão, né? Só que aí, se você fechar o olho, não fazer nada, você fica tendo uns sonhos meio vívidos, né? Você fica, por isso que é morfina, Morfeus, vem daí dos sonhos, né? Mas não é uma experiência que pode te derrubar muito, assim, dá dor de cabeça, né? Eu lembro daquele filme lá, o Invasões Bárbaras, que o professor tem câncer, resolve morrer, se matar com overdose de heroína para morrer tendo um prazer. Mas, cara, não existe, ele ia ter uma puta dor de cabeça, ia ser horrível, ia morrer com agonia. Não é bom overdose de heroína, cara, dói. Na vida real, né? É, não rola. E aí que você falou, provavelmente você estava se intoxicando, cara. A tolerância é muito alta, não estava tirando a dor, e o nível que tu estava colocando estava te deixando tão lombrado, assim, né, de Já não passava intoxicar. mais a dor, pelo contrário, estava gerando uma É, dor de cabeça. e essa dor de Então, cabeça, ela é bem desagradável, cara. é, então é isso, Só não é tipo. mais que a abstinência, mas tudo bem. Mas aí, então, quando é que você começou no Jumenta Parida, teve, como chamava a outra? Cobaia ou cobaias? Cobaia. Cobaia, no singular. Cobaia. Foi do Jumenta Parida para o Cobaia. E depois, quando é que surge o Jonathan Doll e os Garotos Solventes? Essas pessoas foram junto contigo de processo a processo? Que tipo de sons acabou você identificando em cada um deles? Falou que do Jumenta Parida tinha uma coisa de misturar o rock com o regional, né? Como é que É. isso daí foi se desenhando nas outras experiências? Não, a cobaia era quando eu fiz a cobaia, é porque eu não estava querendo. Eu achei que já estava clichê, já estava na moda, era o auge do Mangue Beat na época, né? O Chico Science já tinha morrido, eu tinha acabado de morrer. E já estava aquela coisa, né? O Ceará se sentia na obrigação de dar uma resposta a Recife. E aí eu achava que tinha as coisas meio forçação de barra, e eu fiquei meio de saco cheio, né? Tanto que tinha coisas realmente legais que na época eu não percebia, porque eu fiquei com birra, né? Por exemplo, Cidadão de Chigali, que é uma banda que eu adoro. Tem uma super parceria com o Catatal produziu o último álbum da gente, Alienígena. Foi uma das pessoas que me trouxe para a pessoa que me trouxe para São Paulo pela primeira vez, me apresentou muita gente que eu conheço hoje. E na época eu nem gostava, porque eu tava com essa birra contra qualquer coisa que tivesse uma zabumba e tal. Uhum. E a Cobaia, as referências era rock alternativo, indie rock, né? Era punk, mas também era Pavement, Pixies, Weezer, né? A gente gostava dessas bandas. E pós-punk também e tal. Só que com o tempo a Cobaia foi mudando muito de formação. Teve uma época que era uma galera mais anos 60. Foi quando a gente gravou nosso segundo disco demo, que era o Ted Rim Barato, que aí tinha mais referências de rock dos anos 60. Aí depois eu meio que a banda foi começando a trilhar um caminho e chegar numa sonoridade próxima ao Solventes, né? Tanto é que quando a Cobaia acabou, o primeiro disco de Solventes, né, tinha várias músicas que eram dessa última fase da Cobaia, né, tipo Namorada Fantasma, qual outra, gente? Eu sempre será aquele cara, não sei se aquele cara é uma música bem antiga da Cobaia, inclusive. Mas tinha algumas canções, Senhor Valber, era da Cobaia, dessa última fase da Cobaia. E a Cobaia acabou porque chegou um momento que todo mundo da banda era dependente químico, viciado, vendendo coisa na rua, roubando supermercado, tipo, o baterista se tornou traficante de cocaína e começou a ter uns surtos por causa do excesso de cocaína. Então a banda ficou inviável, cara. E eu,
E eu, ao mesmo tempo, vi que isso estava matando a arte, né? As drogas que vieram como uma espécie de potencializadoras da criação estavam se tornando não a ferramenta, mas o principal. E Entendi. aí eu quis dar um basta nisso. Aí foi quando eu comecei a procurar tratamento a primeira vez e montei outra banda com gente que eu acreditava. Gente que era mais novo que eu, tipo o Edson, que já tinha banda na época, mas que eu achava muito talentoso e fui chamando essas pessoas. E o Saulo, que era o baixista da Cobaia, que era uma pessoa que eu achava mais comprometida, e daí eu chamei, ele continuou. Então, o Solventes foi uma espécie de continuidade da Cobaia com outros músicos, né? E abraçando de vez mais essa postura mais moderna, assim, a gente abandonou essas influências de blues dos anos 60, não sei o quê, e começou a tentar fazer um som mais esquecendo essas raízes de blues, do rock, e pensando uma coisa mais para frente. Uhum. Isso se configura mais ou menos em que período, assim? Ainda nos anos 90? Os Solventes? Não, o Sim, Solventes surgiu em 2010, né? 2010. Foi 2010 já 2010. E quando começou a mente, já tinha ideia de que eu queria vir para São Paulo, queria se tornar mais profissional, né? E eu achava que São Paulo era a cidade que eu poderia viver de música, ter uma cena. Quando eu cheguei, as coisas já estavam muito diferentes, né? Já não era possível, já não existia essa cena de rock, vários lugares do circuito já não existiam mais, mas ainda tinha um circuito Sesc, essas coisas eu pude aproveitar isso, assim. O Catatal me apresentou a produtora dele, a Priscila Mello, que era uma produtora muito experiente, e ela resolveu trabalhar comigo. Isso foi muito, muito importante para que eu não chegasse também do nada aqui, né? Aí eu formei uma banda com alguns músicos aqui, enquanto os outros solventes não vinham. E aí o Solventes acabou virando uma fusão dos músicos que eu tocava aqui com os de Fortaleza. Uhum. Alguns de Fortaleza não vieram, como o Marcelo Denis Ded, que foi o nosso baterista, que gravou o primeiro e o segundo álbum, né? Ele não veio, o Felipe Maia entrou no lugar dele, que é um cara super experiente, cearense também, mas que já estava aqui mais tempo, foi baterista do Júpiter, baterista da Gigás, Candurro, do de Mello, um cara assim, puta Bem, músico, né? bem rodado. E o Felipe é do Solventes agora, e o Louro Sujo, que é um meu brother aí do Rio, né? E ele já fez clipes do Solventes, co-produziu Alienígena, compôs algumas coisas comigo. Hoje a gente até teve uma briga muito ruim. Podeu brigar com ele. Mas acho que não vai sair da banda, não. Faz E parte, né? Relação tem às vezes esses altos, tem acontece, essas crises, tem de essas se crises. reencontrar. Ele substituiu o Saulo, né? Que o Saulo veio para São Paulo, mas ele não conseguiu dar conta. Estava com um casamento muito problemático, com os filhos, e não conseguiu dar conta da banda. E ele não conseguiu ficar. Ele saiu e o Louro Sujo entrou no lugar dele. Mas é isso, cara. Desses anos todos, não é difícil ficar, né? É difícil as pessoas terem saúde mental e inteligência emocional para continuar dando murro em ponta de facas e tendo né, um crescimento muito gradual, escadinho, degrauzinho por degrauzinho. É. Mas acho que tudo que a gente conquista é muito sólido também, sabe? Eu acredito nisso, vendo também um pouco do meu trajeto, não tomar as vitórias como algo certo, né? Às vezes a Ah, gente tá num tipo de lugar que a gente, porra, que massa que isso aconteceu, mas o labor ali é constante, ainda mais quando se trata de uma banda ou de um grupo, seja de teatro, seja qualquer que seja a linguagem, você conseguir ir carregando esse sonho junto, né? É muito importante que todo mundo esteja envolvido. Mesmo que tenha um líder, é muito importante que todo mundo vá acreditando é. ali nesses... Mas assim, Lucas, nesses anos todos, cara, uma coisa que eu aprendi é que nunca vai ter todo mundo na banda. Sempre vai ter uma pessoa, duas, que não é muito envolvido. E não adianta, você tem que lidar com isso. Nem todo mundo vai dar tudo, sabe? Mas só o fato de manter a galera junta, trabalhando junto, seguindo uma agenda, indo, já é uma coisa muito importante nesses tempos que
praticamente não existem mais bandas, cara. Os artistas todos são solos, né? Verdade. Eles não tem. Quando você vai ver aqui nas paradas de sucesso, mainstream, não tem nomes de banda, a não ser alguns grupos japoneses de K-pop ou J-pop, uma coisa assim, que tá em outro lugar, não é bem uma banda, né? É mais uma coisa próxima a boy bands e coisa, Sim. idols, né? No caso das meninas. Mas é difícil manter um momento que todo mundo só quer ter sua individualidade, quer manter essa, sabe? Hoje é mais fácil você gravar um disco sozinho com o computador, né, no programa. Você não precisa de banda, você faz tudo sozinho, é mais prático. Você vai se apresentar, se você não tiver grana, você coloca um som mecânico, chama uma pessoa para operar ali e pronto, né? E as pessoas, como tem pouca grana, é mais fácil circular, viajar e todas as pessoas, banda ficou muito caro, né? Mas eu ainda acredito nisso, é o formato, é isso, né? As pessoas gostam quando vê também, o impacto quando vê no palco também é muito diferente de ver uma galera ali em cima dando gás, se matando, se enlouquecendo, do que só uma pessoa com alguém soltando as bases. Tô diminuindo não, ela é massa também. Inclusive, um artista que eu mais gosto agora, da atualidade, um dos que eu mais sou fã, é o Tantão e os Fita, mas é uma banda. Mas o que é? São dois DJs, digamos assim, dois caras no MPC, que são os Fitas, são dois caras geniais, né? O Kainan e eu agora esqueci o nome do outro. Inclusive, trabalharam na produção do último disco do Planet Hemp, que eu acho que ainda vai sair. Uhum. E o Tantão, que era de uma banda carioca chamada Black Future, que é um figuraça, loucaço, bicha preta, doida, Exu, nos vocais. E, enfim, só quis falar do Tantão aqui para quem quiser. Quem não saca, sacar aí atrás, vale a pena demais. Tem 3 álbuns até agora. Comparando esses processos, né, de criação, do que significa 2 álbuns, só. levar uma banda e essa produção que está cada vez mais individualizada pelo acesso à tecnologia, né? Mas me diz uma coisa, como é que veio esse nome, Jonathan Doll e os Garotos Solventes? Me explica um pouco da origem do nome e de como é que funcionam, se variaram, ou se você consegue identificar um processo de criação, né? A formação de vocês hoje são quantas pessoas na banda? São 4, 5? São cinco pessoas. Tu és o vocalista, né? E aí, como é esses processos de criação, ou de composição, ou de arranjo, como é que se dá tudo isso? Tá. Hoje em dia, é assim, geralmente eu componho a letra e a canção, né, a melodia. Aí eu passo para a banda, pro Louro Sujo, o Joaquim, né? O Joaquim geralmente tem uma visão mais crítica, assim, e o Edson também. E aí eles vão falar, isso tá legal, isso não tá. Aí eu vou mexendo até chegar num ponto que tá de agradável a todo mundo e depois todo mundo faz os arranjos juntos no estúdio, né? O Edson cria as guitarras mágicas dele, o Louro Sujo toca o baixo. E a gente vai meio que orientando, né? Tem essas pessoas na banda, assim, o Joaquim tem muito esse papel, assim, também, muito de produzir a música, digamos, né? Tanto é que o próximo álbum é ele que vai produzir, se tudo der certo. Se, se a gente ficar de boa. E a gente tá de boa, enfim, mas é porque foi hoje, eu não sei o que vai acontecer. E aí, a outra coisa que tu tinha perguntado antes, o que era sobre o quê? Como é que veio esse nome? Ah, o nome, tá. Então, Garotos Solventes é isso, essa ideia de que as coisas, elas são efêmeras, elas se dissolvem, sabe, assim, elas não têm, tudo é uma passagem, tudo é uma trajetória, né? O solvente, ele tá sempre mudando, né? Tipo, no, é um gás, né? Tá, É a gente é fluido, assim, vai. é fluido, é nesse sentido. E também a gente gostava muito de cheirar cola, né? Aí, enfim, esse é o último. Cheirar o Esse é o solvente. motivo. É, E o Doll, por que que Jonathan virou Jonathan Doll? foi porque quando eu era criança, eu pegava os bonequinhos, action figures, né? Dos Star Wars, da Liga da Justiça, que eu tinha superpowers.
e fazia filmes com eles, né? E meus dolls, né? E aí eu ficava fazendo trilha sonora com a boca, pam, para, pam, pam, e decorava isso. Quando eu resolvi botar o nome artístico, eu fiquei tentando lembrar, cara, foi a primeira vez que eu fiz música na minha vida e vou tentar achar um nome a partir disso. Aí lembrei dos bonequinhos, das músicas que eu fazia para os filmes que eu inventava na cabeça usando meus bonecos como atores, né? E aí eu lembrei, eu preciso Jonathan Doll. E aí também traz esse lugar também dessa ambiguidade sexual, né? E no Ceará particularmente, era muito chocante, né? Ainda eu subir no palco, colocar uma calcinha. Cara, na verdade é chocante em todo lugar, ainda mais nesse contexto. Eu queria que não fosse, queria que fosse, que clichê, né? Aham. Significaria que a gente estaria num mundo mais, Mais aberto, com né? mais alteridade, mais aberto, né? Mas não, isso ainda choca as pessoas. Em que a vestimenta ainda causa um desconforto, né? É muito louco isso, cara. As vestimentas estão associadas a gêneros, né? Muito louco. E se você muda isso, já deixa as pessoas, né? Tipo, no caso dos artistas, por exemplo, não, no caso do Big Brother, né? Esse último, eu não assisto, não curto, mas o último e o penúltimo, né? A minha companheira, ela sempre assistiu, assim, ela é psicóloga, então ela adorava ficar lá vendo, assim, como nesse lugar, sabe? Sim. E antropologicamente é bem interessante, né? Porque você pega ali várias pessoas que representam certas camadas, certos, o termo é até do Bourdieu, agora não vou lembrar mais, certos capitais culturais, né? Cada um ali representava. E aí eu me lembro lá que o Fiuk botou um vestido, e aí, tipo, jurou mó bafafá. Então, assim, o simples fato de você deslocar uma coisa de significado, né? Já mexe, né, com as pessoas. Então, Mexe muito, Jonathan, né? No então, lugar dele Jonathan, achar que ele pode te dizer o que é e o que não é, né? então Jonathan Doll tinha esse sentido, sabe? Uhum. Para quem não tem familiaridade com a música ou particularmente com a sua forma de fazer música, fala um pouquinho para a gente como é que se dá hoje em dia a sua rotina de criação, tipo, quais são as fases, como é que vocês se planejam em pensar um novo álbum, ou mesmo nesse processo, né, se vendo como músico e como arte educador. Como é que ocorre para ti essa rotina musical ao longo desses anos? Cara, a forma que eu faço música como arte educador é bem diferente da forma como eu faço música para os solventes, né? Porque uma das características da minha música, né, tanto na Cobaia como no Jonathan Dóttir dos Solventes, é porque eu acho que eu sou meu cancioneiro, sabe? São canções, né? Não é uma base de dois acordes repetitiva que todo mundo entra em fluxo e fica viajando ali, como porque eu adoro coisas assim, né? Tipo Racta, por exemplo, que aí depois aquilo se cristaliza, né, e vira arranjo. Não, eu faço, é muito assim, essa questão do cancioneiro, a letra, né, as músicas são bem fechadinhas, né, são simples, mas elas são bem, não tem muito espaço para ficar improvisando, sabe? Algumas até tem, Crocodilo, certos finais de músicas, a gente abre esse lugar aí para improvisar, mas em geral elas são muito fechadinhas, você tem que saber tocar bem direitinho e decorar as passagens. E a forma que eu faço um álbum é isso, é quando vai acumulando canções o suficiente para formar um álbum. Mas, por exemplo, o Alienígena, ele acabou sendo um álbum quase conceitual, porque ele fala de São Paulo. Ele Uhum. refletia o momento que eu cheguei em São Paulo. Então, várias letras eu fiz no mesmo contexto, morando na kitnet com o Edson, que é o guitarrista da gente, e o Biagio, que é o diretor do grupo de teatro que a gente faz parte, eu e ele, né? Como chama? Vocês Inclusive, estavam num processo de ensaio é recente, né? a Motosserra Perfumada. A gente já já fez duas peças, já estreamos duas peças. Uma se chama Aquilo que Arrancaram, foi a única coisa que me restou, e a outra se chama República 2023. A mais recente foi a República 2023 e teve um bafafá, né? Hum. A gente
a gente passou na Funarte, ia estrear na Funarte, e aí, na época, o cara que entrou na Funarte foi indicado pelo governo federal, era o cara nazista lá que botou lá o hino nazista, e Nossa, usou esse a roupa cara eu do nem Goebbels. lembro o nome dele, mas Eu ele tem esqueci o tanta nome dele. história. O primeiro ato dele foi contra a gente, o primeiro ato dele de censura. Ele mandou uma mensagem dizendo que o nosso texto não tinha valor artístico, né? E a peça fala sobre um Brasil distópico. Antes do Bolsonaro, antes de tudo, o Biagio imaginou, na época que estava tendo as primeiras manifestações, né, contra a corrupção, da galera verde, amarelo, branca, na Paulista e tal, Uhum. imaginando como seria um Brasil distópico fascista, com um grupo paramilitar nas ruas chamado Anaconda. Como seria para esses artistas marginais viver nesse Brasil, né? Uhum. E aí a peça era sobre isso. Ele imaginou nossa vida que a gente tinha na kitnet nesse Brasil. Então a peça toda se passa na kitnet. A Verônica, Valentino, eu, o Edson Van Gogh, o Biagio e uma atriz, amiga nossa, a Suzana, que é a Camila. E o Bruno, que é uma bicha louca, amiga nossa. E a gente realmente morou junto, não todo mundo junto, mas em momentos diferentes, e a peça meio que retrata essa convivência, imaginando todo mundo dando errado, assim, em 2023. Né? Ele criou em 2017 a peça, então Uau. era um futuro ainda distante que agora já chegou e está muito parecido. É, nossa, e como? E aí a gente está transformando em filme na pandemia, né? Essas peças. Nós já filmamos uma e agora vamos filmar essa aí, a República. E o Solventes entrou desse grupo como uma banda fazendo a trilha sonora ao vivo, esquemas da Celso, assim, sabe? Mas aí a gente foi virando ator também. Então, é um dos trabalhos que o Solventes faz também é nesse grupo de teatro, Motosserra Perfumada. E a gente voltando lá para os nossos artistas locais. Tem algum artista cearense que te inspirou, que te inspira, ou que você vê como referência para ti, que te influenciou, né? Muitas, muitas, cara. Né? O que é que você consegue beber dessa pessoa ou dessas pessoas? Por quê? Como é que você vê essa influência dessas figuras lá, que você conheceu lá no Ceará? Será? Então, eu tive muitos mestres ignorantes, né? Pessoas que me ensinavam sem saber que estavam me ensinando, né? Só com a convivência, né? E todos eles, né? Foi na minha formação no Ceará, né? O primeiro deles, eu diria, que foi o Robério Augusto, da banda de punk Dago Red, né? Punk rock alternativo, sei lá. Era um cara muito inteligente, preto, da periferia de Fortaleza. Cantava em inglês, mas que tinha umas letras lindas, assim. E a banda dele é a minha banda, uma das minhas bandas prediletas até hoje. A gente tem 2 discos, né, da Go Red. E o Roberto me ensinou muito sobre música, né? Ele me apresentou toda essa vanguarda paulista, me apresentou Iggy Pop, Velvet Underground, Lou Reed, né? E ele me ensinou muito. Aí, depois conheci um outro cara que, inclusive, morreu esse ano, há pouco tempo, o Saulo Leandro, que foi integrante da Cobaia. E ele também foi meu parceiro de composição de várias músicas do Solventes, né? Crocodilo, por exemplo. E ele faleceu, cara. Ele também era dependente de morfina e morreu com complicações por causa de álcool e morfina, assim, depois de mais de, sei lá, 30 anos usando, assim. E ele era um cara muito culto, muito inteligente, me ensinou muito também sobre literatura, beat, sobre música em si, sobre composição, né? Aprendi muito com ele. Aí depois o outro mestre ignorante para mim foi a Ana Cláudia, que era baixista da banda Dress, que era uma das primeiras bandas de meninas do Ceará. Também foi uma figura que me ensinou muito. Depois veio o Cidadão Instigado, o Fernando Catatal, que também me ensinou bastante. Foi um grande mestre ignorante para mim. Né? Me conseguiu essa guitarra aqui que eu amo tanto, Salomon. Ele
Enfim, o Solventes tá, assim, muitas coisas que a gente conseguiu fazer, eu devo muito ao Catatal. E ele me inspirou muito também na forma de compor. Ele produziu Alienígena, e ele tem uma forma de compor bastante psicodélica, né? Ele tem uma visão bem psicodélica da música, assim, de liberdade, sabe? Por mais que as canções dele também não sejam um improviso, sejam coisas muito fechadas, muito, né, construídas, assim, nos mínimos detalhes. Ele é um cara muito perfeccionista. Uhum. Ele também tem uma certa simplicidade. Eu acho que a gente aprende junto, né? Acho que ele aprende comigo assim a ser mais direto ao ponto, e eu aprendo com ele a deixar as coisas mais estranhas, mais diferentes na música, né? Ele, por exemplo, eu tinha uma tendência a cantar seguindo a melodia da música. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma música que eu faço que é bem Massa. seguindo a melodia da música. Deixa eu dar um exemplo aqui. Peraí. Isso aqui, ó. Garoto Solventes, que é assim. Garotos selvagens, garotos solventes, garotos voláteis, atacam novamente. Garotos selvagens, garotos solventes, garotos. Vai seguindo, né? Massa. E aí ele me falou, cara, tu pode fazer diferente, faz uma melodia na voz, sabe assim. Isso era uma coisa que também um grande amigo meu, que era compositor, injustiçado, assim, porque ele era um talentoso pra caralho, mas nunca conseguiu fazer muitas coisas, que é o Reginaldo lá de Maranguape também. E ele me falava a mesma coisa. E aí, então, eu fiz coisas assim mais loucas, como, por exemplo, eu vou cantar aqui uma música que a melodia da voz é bem diferente, já vai em outra coisa, né? Tipo, trabalho, por exemplo. Se maldizendo, descendo com calor na rua torta, de terno e óculos escuro em uma terça escura, para fugir da massa. A base está indo para um lugar, a letra ela tenta ir para outro, sabe? Sim, sim. Nossa, fica bem claro os exemplos que você deu. Isso é uma coisa que o Catatal eu aprendi muito com ele, sabe? E uma lição para a vida toda, né? Massa, meu. Ó, quero ouvir mais música ainda hoje aqui conversando com você, viu? Gostei que você. Acho que Cara, você é o nosso primeiro convidado que tá mostrando, matando a cobra e mostrando o pau aqui na hora. saquei. Pois E- é, Então essas figuras foram para ti, né? Essas figuras cearenses foram essas formas de aprendizado e inspiração para ti. Você sim, citou da banda, né? Doublehead, é isso? Que ainda sim, é algo que você gosta muito. Me sim. fala que outras formas de arte, ou mesmo que outras obras, é, te trazem essa crescimento, essa inspiração enquanto artista, coisa que você olha agora enquanto espectador e diz assim, porra, isso daqui foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Pode ser música, pode ser qualquer outra linguagem. Lá do Ceará, Cara, lá do Ceará. lá do Ceará, tá? Cara, eu acho que dentro do cinema, eu acho que o pessoal do Ceará, o pessoal do Alumbramento, eu acho que ela era muito foda, cara. O Ivo, né? O Danilinho, o Danilo Guilherme, né? Não, o Danilo Guilherme é o cara do Danchar, confundi. É, o Alexandre Veras, né? Esse pessoal tem um trabalho que eu acho muito foda, muito potente. Dentro da literatura contemporânea cearense, eu gosto muito de um cara também que escreveu um livro chamado. Puta merda, eu esqueci o nome do cara e o livro do cara. Mas, caramba, eu tenho até aqui. Porra, eu tô muito sacolado. Mas ele é um escritor meio beat, sabe? Inspirado no Miriam Burns. Fortaleza, cidade. Cara, eu não vou lembrar. É um cara agora é um cara desse recente. Recente, ele lançou um livro que eu acho incrível, acho uma das melhores obras brasileiras.
nos últimos anos e mostra uma fortaleza, assim, ele tem uma linguagem muito próxima ao Burroughs. E é um escritor de periferia, preto, lá do Álvaro Ene, né? Também me inspira muito a Silvia Moura, também, como bailarina, né? É Sim. uma força potente, né? Tá o tempo inteiro criando ela, né? O tempo todo Essa- criando lixo, usando das patologias dela, das toques dela para fazer arte, né? E também como resistência. O Belchior, sabe? O Belchior, acho que é um cara que eu aprendi muito quando eu cheguei no Ceará, deu muita força ouvindo as músicas dele, assim, sabe? E é isso, cara. Acho que de cabeça agora são essas as pessoas. Depois você me passa o nome do autor e do livro que eu coloco aqui no Tá vídeo. bom, que vergonha esquecer, cara. É assim Gosto muito, mesmo. né? Tem o Irá também, né, cara? O Irá é incrível. O Irá, né? Ele tem um projeto chamado Uro, que é de poesia e música experimental também, que eu gosto muito. Cuidar dos Reis. O Irá dos Reis. Uhum. Ele é um grande poeta. Ele me inspira muito como poeta. A forma que ele é um dos raros poetas que eu tenho que eu gosto de ouvir declamar, porque às vezes eu gosto de ler poesia, mas não gosto de ouvir as pessoas declamando. Mas ele declama muito bem, assim, é demais. Eu fico aqui tentando pescar essa. Você é um cara que para mim me passa muito uma coisa multilinguagem, né? Porque você sair do desenho e para o videogame, descobrir que a dança era a sua arma e isso se transformou em música. Eu fico aqui tentando te desvendar, Jonathan. E aí, como é que, como é que tudo isso a gente sabe enquanto artista que a nossa relação com nossa família é um processo para eles também entender a nossa mente, né, a nossa cabeça. Sim, total, total. Como é que foi esse espaço até hoje da família com a arte, tanto a família da qual você veio quanto a que você construiu, né? Sim, Porque eu bem sei que demora um tempo para eles entenderem lá minhas performances quando eu vou em cantos e decido ficar numa praça pública dentro de uma mala, mas é interessante esse choque, né, também. total. Cara, a minha família, parte evangélica, uma parte deles, eles nunca viram, nunca foram num show, e eles não querem ver, mas eles me amam muito, assim, eles têm um carinho muito grande, eles têm muito orgulho de eu, sei lá, de eu estar aqui vivendo, né, tendo um filho das minhas próprias pernas, né. Eles têm, depois que eu saí de Fortaleza, né, eu fiquei distante, então assim, eles têm sentem muita falta, muita saudade, né. A minha relação com meu pai é muito complicada, sempre foi, ele foi um cara, era um cara violento, assim, no filme lá, Jack Legal, até fala um pouco sobre isso, né. E ele faz minha mãe sofrer muito, porque ele é paranoico, ciumento paranoico, tem uma masculinidade tóxica muito grave, e eu tenho um certo distanciamento dele, e mais falo com ele, tudo, mas não me sinto muito à vontade com ele. Mas ao mesmo tempo ele foi um cara importante, porque ele não era evangélico, então ele trouxe, quando ele se juntou com minha mãe, quando eu já tinha 9 anos, 10 anos, eu conheci a família parte de pai, que não era evangélica, e conheci os meninos da Jumenta Parida, que eles eram meus primos distantes, né? Uhum. Então, sempre vou agradecer ele por isso, porque foi a partir deles que eu pude entrar, realmente pôr em prática a ideia de ter uma banda, né? E a minha família que eu criei agora com o Edson e a Marcela é uma família que tenta, né, ser diferente, né, tá com alteridade. O nome do meu filho se chama Lira, porque a gente não sabe qual gênero ele vai ter, né? A gente não sabe, a gente tenta viver aqui meio que cada um paga o que pode, para o que der, quando um tem a grana para pagar aluguel, paga. Não existe muito essa coisa de cada um. A gente vive um tipo de vida aqui bem de companheirismo mesmo, sabe? Já estamos morando juntos há muitos anos, eu, a Marcela e o Edson, a gente tem toda uma dinâmica aqui. Agora a gente mora com o Morango, que é um boy trans,
Uhum. Ele era de uma banda de rock no Ceará, chamada Pinhead Underground, de punk rock, na verdade. E tá morando aqui com a gente, design. Então é uma pessoa que eu aprendo todo dia também, né? A revolução contrasexual, cara, é uma coisa mais louca que está sendo feita agora, Uhum. sabe? E, sei lá, é bem inspirador para mim isso também. Eu vejo cada vez mais casos de não só casais, né? Verdadeiras famílias, assim, Sim. grupos mesmo. E, e como eu acho que tanto o artista quanto essas novas gerações vão mostrando essas novas formas de ser, né? Quebrando essas caixas, porque às vezes você entende que o amor não cabe só em um com o outro, né? Não, e a gente tem toda gênero é uma performatividade, né? Uma performance, quando, né, o Preciado, né, que fala quando, olha, não é Preciado, é Judith Butler, que dizia que quando nasce um bebê, a mãe olha o pintinho e diz que vai ser menino e tal, isso é uma performance também, né? Porque o pinto é um pinto, ele não diz sobre que gênero vai ser, né? O pinto, ele é uma imitação do dildo, não é o contrário. O dildo precede o pênis, porque o formato precede o pênis, né? O pênis tem esse formato porque se adaptou ao esse formato do dildo, que de alguma forma, enfim, precede. Uhum. O dildo, você se referindo a quê? Aqueles instrumentos que as pessoas usam para transar, né? Sim. Que tem um formato cilíndrico, né? Mas que Uhum. não é necessariamente uma cópia do pênis, né? E aí, E é isso, é, aí tem a ver com isso, tem a ver com você entender que tudo isso prende a gente, né? Todas essas regras de masculino, feminino, homossexual, todos esses rótulos, né? Eles existem, mas eles não podem ser sólidos, eles são um agrupamento de comportamentos, né? não São dão ditamentos, conta do ser, né? não quando ser, é cultural, né? É ditado pela cultura, isso, né? Mas também não é só cultural, né? É afetivo. Mas enfim, isso é uma discussão muito complexa, muito louca. Eu não tenho gabarito para falar muito sobre isso aqui. O que eu gosto dessas conversas nossas é porque eu venho com um roteiro, mas eu acho que o melhor mesmo é o que acontece nesse momento. A Sim, gente vai desvendando o que é que inspira, o que é que move, de onde vem, como é que essas relações também de criação da nossa criação, vem também de quem nos criou, né? Nossas relações sim. com os nossos pais, com o nosso entorno, tudo isso forma o artista, né? E aí, localizando agora um pouco mais para a situação que a gente está vivendo política, né? A gente, se o punk ou se o rock ele vem com essa força de transgredir e de questionar a realidade, o que é que se transformou na vida do artista Jonathan nesse período que a gente ficou enclausurado e que agora a gente está tentando quebrar essa caixa desse impresidente, né? Assim, como é que isso afetou tua vida enquanto criador? Como é que foi esse processo de criação? Quais são teus projetos futuros? Eu acho que ressignificou várias músicas de protesto da música brasileira, né? Todo esse conservadorismo, essa política de extrema direita, né? E me influenciou das respostas, né? O Alienígena é uma resposta a isso também, né? Tem várias músicas como falando sobre isso, Matou a Mãe, Violino Morto, né? O disco abre com uma música que é um recado ao presidente, né? Matou a Mãe. E durante a pandemia também, eu vivi o primeiro ano da pandemia, a gravidez da Marcele, né, do meu filho, a gente se isolou no mato, eu percebi o quanto eu sinto falta da cidade, da poluição, da sujeira, das pessoas falando alto, dos berros, dos prédios, do cinza, né? E
compus várias canções também que vão virar o próximo álbum no Solventes, pensando sobre isso, sobre a pandemia, sobre essas forças políticas, né? Tem várias canções que, de certa forma, é uma continuidade da temática do alienígena, mas já não focando tanto na cidade de São Paulo, né? Partindo mais para essa esfera política mesmo. Eu conto histórias, né? Eu fiz uma música, por exemplo, sobre um amigo que eu tinha que era policial, que era viciado em crack, que morreu num acidente de trânsito atrás de mais crack. E fiz uma música para ele, o Jordano, Germano. E achei interessante falar sobre isso nesse momento que o policial é sempre visto nesse lugar do cara que está ali para defender o fascista, né, o Estado, as forças autoritárias e tal, o cara que está lá para dar porrada de bandido. E aí eu quis trazer esse outro policial que eu conheci, que era um cara sensível, preto, que virou policial porque, dentro do contexto que ele vivia, era uma forma de ter mais segurança financeira e tal. Uhum. Mas era um cantor, da voz bonita, tocava violão, e se viciou em crack porque o trabalho dele de policial era muito pesado, e ele começou a descontar todos os traumas, todas as merdas que aconteciam no crack. E a música falou sobre isso. Então, sei lá, é isso. Eu sempre gosto de contar as histórias, né? Os primeiros discos tem Senhor Valber, que fala também sobre um cara que era pedófilo. Tem Táxi, que fala sobre o processo, de como é que rola toda essa relação entre os gringos, as prostitutas adolescentes, de menores, e as pessoas que facilitam ali para esses gringos. Sei lá, eu acho que não é diferente, mas também traz o que eu sempre trouxe, né? Eu sou um contador de histórias, é um disco que tem histórias para contar do que eu vivi, que eu vi, mas tendo um foco esse momento político conservador que a gente está vivendo, resposta para isso. Uhum. E aí, dessa maneira, vocês têm conseguido manter os encontros de vocês de maneira online? Já estão conseguindo presencial? Como é que está sendo? Como foi esse impacto nessa criação? Eu vejo, você me revela que muito do que você faz vem das suas vivências ou dessas pessoas que você conhece, né? Dessas situações que Sim. você enxerga para o mundo e acaba virando uma narrativa. É, Mas como é que mudou a produção de vocês? a gente só se encontrou, Lucas, para poder gravar os shows que a gente fez pro PROAC, que iam ser shows, né? Antes da pandemia, ser shows presenciais, e virou um projeto de shows online. E a gente gravou 6 shows num dia, foi muito louco, né? E depois a gente se encontrou de novo e gravou mais um show com a Verônica, com participação, né? Que tá ali no YouTube, quem quiser ver. É o show final do nosso PROAC. A gente vai lançar 2 singles ao vivo, né? De Filtra-me e Testemunho de Trava, que é a música da Verônica, as 2 músicas com participação da Verônica Valentina. Mas para compor, a gente estava compondo à distância. Eu aprendi a usar esses programas do Reaper, de edição. Mandava no celular mesmo, mais ou menos como eu estou fazendo agora como arte educador com a galera. Cantando, o Joaquim ia lá, fazia uma base em cima do que eu estava cantando, mandava de volta, eu colocava. E a gente foi fazendo umas demos, mas a gente quer se encontrar quando for possível e tocar ao vivo mesmo tudo isso, né? De verdade, né? Mas a gente gravou vários demos dessas músicas, né? E, e assim, e aí, como eu moro com o Edson, também eu tenho uma relação com o Edson. A gente estava criando, a gente também andou trabalhando criando trilha sonora de livros eróticos, de uma escritora chamada Natália Nolli, aqui de São Paulo. Inclusive, a editora dela é cearense. E como é que é o nome da editora, bicho? Estou dando os brancos agora. Mas enfim, eu e o Edson, a gente também fez a trilha de um game. Aliás, a música tema de um game chamado Olho de Vidro, Uhum. que é um game brasileiro que é um audiojogo, na verdade, né? E é sobre um Brasil distópico no futuro e tal.
E aí o Rafael Fernandes, que é o editor da editora Draco, que trabalha com quadrinhos, ele me deu essa missão da gente fazer o tema da série, né? E vai estrear em breve. Massa, massa. Mas a música já estreou, a música já está no Spotify, quem quiser Irado. ouvir, Olho de Vidro. Gravou eu e o Edson somente, é Solventes, mas foi só eu e o Edson que gravamos aqui em casa, porque a pandemia não permitia um encontro com os demais, né? E a E aí gente você gravou. voltando pro mundo do game, olha aí. É, exatamente. Só que no caso de um audiogame, que é mais para literatura, na verdade, né? É um audiobook, eu nem sei, cara. É uma coisa muito nova, na verdade, o que esses caras estão fazendo. É a Rede Geek em parceria com a Draco. Bom. E aí, queria te perguntar agora duas coisas. O que é que você diria para outros artistas cearenses do que tem funcionado para você, para lidar com esse tipo de situação que a gente está vivendo ainda, né? E para pessoas que estão começando, que tipo de conselho você tem para dar para elas, a partir das suas experiências? Cara, eu acredito que o conselho que eu tenho que dar para quem quer fazer música é começar a se familiarizar com esses programas de edição musical. Eu acho que isso é bem interessante, porque você pode fazer música, inclusive, sem saber tocar, se você souber editar e souber ter algum tipo de noção musical e inteligência musical. Aliás, inteligência musical é um termo horrível, mas um desejo, né, uma vontade de fazer música. E, ao mesmo tempo, eu também aconselho, cara, mesmo que seja mais difícil, tocar com outras pessoas, sabe? Porque esse aprendizado com o outro é muito importante, assim, sabe? Debater a ideia, chegar num lugar comum, né? Você se desprender também de certas ideias, é importante você não se apegar, sabe? Às vezes que você está numa banda, às vezes você tem uma coisa, ideia massa, mas aí um outro não funcionou, então você tem que se desapegar, chegar naquele lugar e ser um aprendizado incrível, cara. Porque às vezes as coisas acabam sendo bem melhores do que você faria se você fosse fazer sozinho, Com sabe? certeza. Ou não, mas muitas vezes sim, né? Ou tão no mínimo diferente, né? Vamos esquecer esse negócio melhor e pior. Mas é legal ter as duas experiências, sabe? E aí a outra experiência que eu digo é faça você mesmo, cara. Não espere que alguém venha fazer as coisas por você, sabe? Não tem lugar para tocar, pega a sala de casa, abre a garagem, toca, abre para os vizinhos, vai no bar e pergunta se pode trazer um material de som e tocar. Inventa, dá para fazer, mesmo que seja clandestino, né? Não espere, faça você mesmo e persista, porque se você tiver algo para dizer, né? E dizer isso, alguns vai ter pessoas para ouvir também, pessoas para se identificar. E aí você vai continuando, continuando e o seu trabalho vai crescendo, as pessoas vão começar a acompanhar e dar respostas, né? Às vezes leva tempo. E algumas coisas na vida realmente levam tempo. Não dá para fugir disso, né? Não dá para pagar uma empresa e comprar um monte de likes e que vai estar tudo certo. Não, né? Tem que ter um trabalho orgânico mesmo. Então é isso que eu digo, cara. E aí, uma dica mais subjetiva, compor pensando sempre na sua relação com o outro, sabe? Não só em si mesmo. Se você fazer uma letra autobiográfica, é muito diferente de ficar focando só em si mesmo. Os textos do Jack Kerouac são legais. Eu amo. Por, por quê? Porque ele está focando ali, mas ele está focando, no caso do On The Road, por exemplo. Ele está focando o Jim Moriarty. Ele que é o foco ali, ele está descrevendo, ele está falando dele, falando do outro, sabe? E se ele ficasse falando só dele, ele ia ser um tédio, imagina. Ele está ali contando da relação dele com o ambiente, com a estrada. Não, a estrada é o grande personagem, na verdade, né? E ele está ali colocando aquilo em foco, a relação dele, não ele, a relação dele com aquilo. Então, se é para compor em primeira pessoa ou não, eu acho que é isso, pensar na relação das coisas, focar na relação das coisas, né? É claro que tem gente que se inspira em tudo, né? Eu mesmo estava eu
fiz uma canção esses dias inspiradas no em contos do Stephen King, Uhum. né? E, sei lá, aí já é uma outra questão. Mas não deixa, não é também muito diferente, porque o conto te apresenta um universo ali, que você vai interagir, mesmo que você esteja lá como uma terceira pessoa, né, distante. Mas não é diferente de você chegar numa praça e sentar ali no banco e ficar observando a vida das pessoas e tirar alguma coisa dali, sabe? Como eu fiz em Vai do Anhangabaú, a música do alienígena. Então é isso. Deixar Ô, a Lucas, realidade te atravessar, né? Onde a gente encontra, né, o material de vocês, em rede social, onde é que a gente pode encontrar. E se você quiser brindar a gente aí com algumas notas musicais para encerrar com chave de ouro. claro. Então, cara, as músicas da gente você encontra em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Bandcamp, YouTube. E algumas lojas lá em Fortaleza você encontra o vinil da gente, por exemplo, lá na Freelancer Discos, na loja de discos, que agora eu não lembro o nome que tem ali no Cantinho do Frango, que é um lugar que homenageia a música cearense, né? Em algumas lojas você encontra até CD também, na Galeria do Rock, se você estiver em São Paulo, você pode encontrar o vinil da gente, CD também, mas acho que tá tudo fechado, né? Pandemia. Não sei como é que tá. Quando abrir, se você tiver coragem e quiser ir lá e enfrentar a possibilidade de se contaminar com vírus para pegar o nosso disco, está lá. Tô brincando, não vá. Escutem no streamer que tá mais tranquilo e eu posso mandar pelo correio caso queiram mídia física, né? Só falar aqui comigo que eu recentemente mandei CDs aí para uma galera pelo correio, então isso aí rola também. Se contactando contigo via Instagram, é isso? Sim, via Instagram, via qualquer, qualquer das redes que eu tiver. Instagram acho que é mais fácil. E aí eu vou cantar uma música, eu vou cantar, eu acabei de falar do Stephen King, né? Acho que eu vou cantar essa música do Stephen King. Às Massa. vezes eles voltam. E essa música, ela pode servir tanto para o Stephen King, por conta, mas também eu acho que, às vezes, eles voltam, eu estou me referindo a um mal, sabe, que às vezes volta. E acho que esse mal apareceu aí na nossa vida política, no nosso mundo, na nossa realidade. Às vezes eles voltam, e às vezes é preciso fazer sacrifícios para eles irem embora. Então vamos lá. Oxalá. Às vezes eles voltam, tomando o lugar de alguém sensível. Eu errei a letra, vou recomeçar. Às vezes eles voltam, dirigindo olhos de cobra, falando gírias antigas que penetram como canivetes de mola, um assunto inacabado traz de volta um calo. Às vezes eles vivem tomando o lugar de alguém insensível e o passado sempre volta em pesadelos repetitivos e às vezes é preciso fazer um sacrifício, cortar os polegares fora, uma sombra parada, um trem que não passa. Às vezes eles voltam,
É isso, amigo. Cara, Às vezes eles valeu. voltam. Valeu, E, Lucas. Foi nossa, um papo porque voltam, ótimo. né? Para acordar a gente de novo e lembrar do que importa. Eles bem Sim, longe. isso. Muitíssimo obrigado pela Muito nossa obrigado. conversa, viu? Eu Até que a agradeço. próxima. Até a próxima. Esse foi mais um Fiquem bem. episódio do Cearense é Assim, minha gente. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, amigos. Tchau.